Olá, minhas amigas e meus amigos. O programa Segurança e Cidadania, um programa produzido pelo Sindipol, está de volta. E hoje nós vamos falar de um assunto sério, um assunto muito importante, a arrecadação do nosso Estado. Isso, fonte de receita, é a real motivação da manutenção de todos os serviços públicos, educação, saúde, segurança, ou seja, é o serviço dos mais importantes, que é a arrecadação, que está correndo risco por omissão por parte do nosso governo. Postos de arrecadação fiscal, postos de fiscalização nas estradas correm o risco de ser fechado por uma decisão unilateral, deliberada pelo governo, pela Secretaria da Fazenda, que pode colocar em risco serviços essenciais para a população. Vocês vão ver como que foi a abordagem desse tema na Assembleia Legislativa. Isso, aqui na Assembleia Legislativa, onde sindicatos, dirigentes da Receita Estadual, políticos, autoridades puderam dar o seu posicionamento sobre esse tema de fundamental importância. Muitas vezes o governo fala que não tem recursos para o aumento do professor, para melhorar o salário dos médicos, para cuidar mais da segurança pública, as delegacias caindo aos pedaços, mas, de forma incoerente, está abrindo mão de uma receita astronômica que o Estado poderia alcançar. Por omissão, por falta de pulso, o governo vai fechar esses postos. Vocês vão ver agora comigo. Com imagens de Pepe Chileno, eu sou o Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. O governo de Minas Gerais vai fechar unidades estratégicas de fiscalização do trânsito de mercadorias. Em 2009, o Estado já havia fechado quase a metade dos postos de fiscalização em funcionamento. Até o fim de junho de 2012, está previsto o encerramento das atividades de quase todos os postos. Minas Gerais, que antes contava com trabalho de 44 unidades, agora terá apenas 5 em operação. O fechamento dos postos pode interferir negativamente nas receitas do Estado e dos municípios, afetando a vida dos cidadãos mineiros. Nas estradas de Minas, os postos de fiscalização fazem o combate à sonegação que está relacionada com outros crimes, como falsificação, adulteração de mercadorias e narcotráfico. Fechar o posto de fiscalização é uma medida precipitada do governo, que priva a sociedade de um valioso instrumento de combate a crimes. Fechar o posto é o mesmo que fechar uma delegacia de polícia. Nos últimos anos, diariamente, milhares de notas eram fiscalizadas nos postos. Com o fechamento, a passagem pelas rodovias do estado fica livre para sonegadores transitarem sem o risco de serem fiscalizados. Pra gente, qual que é a importância desse debate hoje aqui na Assembleia? A importância é fundamental para a sociedade, para toda a sociedade, porque aqui estamos tratando da arrecadação de tributos do Estado e da possibilidade da estagnação dessa arrecadação ou diminuição, e de que ela não faça frente, que não seja suficiente para atender as políticas públicas fundamentais na área da educação, da saúde e da segurança, enfim, nas áreas fundamentais que a sociedade precisa desses serviços do Estado. Bom, nós estamos discutindo, quer dizer, uma ferramenta de trabalho importante de combate à sonegação, que está sendo fechado de forma autoritária, sem uma discussão com a sociedade, sem discussão com as pessoas interessadas nisso. Esses postos fiscais existem há décadas, tem um trabalho importante do combate à sonegação, e não só a sonegação, porque a sonegação, sabemos que ela tem conexão com os demais crimes, como o roubo de carga, adulteração de mercadorias, falsificação, narcotráfico. Então uma fiscalização ostensiva que fica 24 horas nas rodovias, sabe? E na contramão também da realidade, enquanto vários estados, né, estão investindo nos postos fiscais, na fiscalização de trânsito de mercadoria, Minas Gerais está fechando esses postos. Quer deixar claro que a gente está
defendendo o interesse público, porque são todos funcionários estáveis, se não trabalhar no posto, vão trabalhar em outro lugar. É um trabalho desgastante, que eles contribuem no dia a dia do combate à sonegação e, consequentemente, isso tem relação com outros crimes também. Com esse posicionamento, você acha que o Estado ele perde poder de polícia? Como que fica a visão da figura do Estado nesse contexto? Bom, é importante colocar que o principal objetivo do Estado com a fiscalização, porque o Estado é uma ficção jurídica, né? Ele torna concreto com os seus servidores, é combater a sonegação. Aumentar a receita é uma consequência disso, do combate à sonegação. Porque se fosse dessa forma, nos países de primeiro mundo, onde a sonegação é menor, não teria mais fiscal em relação a habitantes do que no Brasil. Então, quer dizer, é combater a sonegação. Mas vai ter consequências profundas na arrecadação. Eles disseram que não vai ter, porque às vezes tem um setor de economia que acaba compensando isso. Mas se você também estancar aquele setor, você vai ter uma arrecadação da receita muito maior do que o que o governo vai ter com essa medida. Há uma ameaça, já se concretizando, de fechamento de postos de fiscalização nas estradas de Minas Gerais. Qual o nosso temor? Que isso vai significar uma sonegação fiscal e, portanto, uma diminuição de arrecadação, que para o Estado de Minas é fundamental. O que nós assistimos é o Estado investindo menos e, portanto, não o suficiente na segurança pública. Os dados são lastimáveis em Minas Gerais no campo da segurança pública. Faltam delegacias de polícia pelo interior do Estado, delegados, escrivãos, servidores da Polícia Civil. Não há um investimento na educação e na saúde, nem do mínimo constitucional. O Estado não pode abrir mão, portanto, da arrecadação e da fiscalização. Essa é a importância desse debate, fazer com que o governo tenha o cuidado de manter a arrecadação para manter e ampliar os investimentos nas áreas sociais. Como o senhor disse, já se iniciou esse processo de fechamento e, pelo que foi exposto pelo subsecretário, já tem data definida para fechamento de todos os outros. Qual que vai ser o posicionamento da Casa, dos representantes do povo? Eu apresentei, junto com outros deputados, dois requerimentos. Um solicitando ao governador do Estado que suste este fechamento, esta ação de fechamento. Então, paralise esse procedimento. E o segundo, que o governador nos receba para que a gente leve as razões deste procedimento e amplie e discuta melhor com as entidades representativas destes trabalhadores. Espero que o governador do Estado atenda a essa solicitação da Assembleia Legislativa. Nós estamos aí mostrando o dia a dia da dificuldade do serviço público. A coordenação intersindical tem cobrado dioturnamente do governo mais providências, mais atenção ao ensino, acabar com essa situação de séries, de salas multisseriadas. Estamos pedindo dioturnamente, cobrando do governo, valoriza a segurança pública, mais incentivo, melhorar o salário dos policiais, melhorar o salário dos servidores, fazer concurso público, e o governo fala que não tem recurso. Mas, por outro lado, está abrindo mão, renúncia fiscal, fechando postos de arrecadação fiscal, inviabilizando a prevenção delitiva, porque quem sonega, quem anda com mercadoria sem nota, mercadoria sem lastro, essas pessoas acabam lesando, é o pior crime, porque deixa de incentivar, tira os recursos essenciais para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura, para as estradas. Vocês estão vendo aí. E um problema grave, por exemplo, quando fecha um posto de fiscalização de balança para impedir que os caminhões com sobrepeso estraguem o piso, estraguem o asfalto das rodovias. Isso é um absurdo. O governo está querendo fechar isso. Então, a quem interessa isso? A quem interessa essa atitude do governamental? Então, é assunto grave. Esperamos que a consciência do governador, do professor Anastasia, venha. Esperamos que as lideranças consigam convencer o governo, que até a base aliada dele aqui nessa casa, aqui na Assembleia, está com dúvida, está chateada, está preocupada. Que eles consigam convencer o governador para sair, para demover dessa ideia. Um posto de arrecadação fiscal, um posto de fiscalização, tem que ter todos os serviços ali. A polícia tem que estar lá, porque pode ser que na carga tenha um compartimento falso, tenha droga, tenha cocaína, tenha pasta básica, tenha o crack. Então é importante que tenha um posto forte, como nos países desenvolvidos acontece.
nota fiscal eletrônica não substitui o poder de arrecadação e de fiscalização do Estado. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Programa Segurança e Cidadania. Abordagem do tema da segurança pública e da cidadania, sob a ótica sindical em nosso estado. Aos domingos, a partir das 9h15, aqui na Band. Apresentação: Denilson Martins. Realização: Sindipol MG. Sigamos proclamando paz en Tierra Santa. Demos a conocer a nuestros representantes en la ONU, ya que el proceso de paz en Medio Oriente afecta a la estabilidad mundial. La paz no puede ser impuesta, y más que un anhelo es una necesidad. Hotel Fazenda Tucano, o lazer de sua família e amigos em primeiro lugar. Situado no município de Capim Branco, a 45 quilômetros de Belo Horizonte e a 25 do Aeroporto Internacional de Confins, com uma estrutura de 300 mil metros quadrados de muito verde e ar puro para seu lazer e descanso, onde você usufrui da natureza e do bem-estar, com apartamentos de alto padrão e em formatos variados, vista para a Mata Nativa, Sky TV, internet, telefonia celular e sossego para o seu descanso. Hotel Fazenda Tucano. Ligue agora e faça sua reserva. 2516-2887. Ok, de volta aqui nesse segundo bloco. Nós vamos agora com o momento das nossas parcerias. O momento da Recivil, a inclusão social com esse serviço de fundamental importância prestado pelos registradores oficiais de Minas Gerais. Momento também do Citicop, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada, mostrando essa mensagem forte, positiva, de valorização desse segmento de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa sociedade. É com vocês. Bom dia, está começando mais um Momento Recivil no programa Segurança e Cidadania. No programa de hoje nós vamos falar sobre união estável e casamento homossexual, dois assuntos que vêm sendo muito discutidos ultimamente. E quem está com a gente hoje é o advogado e presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, Rodrigo da Cunha Pereira. Rodrigo, muito bom dia. Primeiro, eu queria que você falasse para a gente rapidamente a diferença entre união estável e casamento. Bom dia. O casamento e a união estável têm diferenças mais do ponto de vista formal, né? Isto e aí tanto faz ser homo ou hétero, a diferença é a mesma, ou seja, a primeira é que no casamento tem um registro, né? Obrigatoriamente tem que ter um registro, é um contrato de natureza pública, solene, formal. Então, quem é casado tem uma certidão de casamento. Quem vive em união estável não necessariamente não tem uma certidão. Pode ter, às vezes, um contrato, se registrado em cartório ou mesmo em particular. Essa é a primeira diferença. Mas a diferença mais importante é que, com o casamento, o cônjuge passa a ser herdeiro necessário. E, na união estável, companheiro, esse é o nome do sujeito da união estável, não passa a ser herdeiro necessário. E há pouco mais de um ano, o Supremo Tribunal Federal ele julgou favorável a união estável entre casais homossexuais. Essa decisão foi um avanço? O Supremo Tribunal Federal ele veio coroar aquilo que muitos tribunais já vinham decidindo, ou seja, ele interpretou que o artigo 226 da Constituição, ou seja, aquele que fala o que é família, quais são as formas de constituição de família, ele disse que uma união estável pode ser formada também entre dois homens ou duas mulheres. Isso, sem dúvida, foi um avanço, porque, afinal de contas, deu uma legitimidade a determinadas relações que estavam condenadas à invisibilidade, né, à marginalidade, e nós não podemos continuar repetindo essas injustiças históricas. Afinal de contas, quer queiramos ou não, gostemos ou não, elas existem e o direito tem que atribuir direitos das consequências dessas relações. E o senhor falou aí sobre família, né? E uma das polêmicas nessa decisão foi justamente se os casais homossexuais formam uma família ou não, não é isso? A partir do momento que
que o Supremo Tribunal Federal reconhece isso, ele está declarando oficialmente que essas pessoas podem constituir família, sim. Né? E o conceito de família, que mudou muito, e esse é o grande desafio para o direito de família, né? Que é o que é família. Porque antigamente era um homem, uma mulher, casado, no civil, no religioso, né? Com filhos. Hoje isso está desconstruído. Não é mais necessariamente família constituída apenas pelo casamento, não tem mais que ser no civil e no religioso, não tem necessariamente, ela não é mais indissolúvel e também não tem que ser mais entre homem e mulher. Ou seja, família é uma estruturação psíquica, como um conceito trazido da psicanálise, em que cada membro ocupa um lugar, uma função. Então esse é um novo conceito de família que cabe todas as formas de família. E o que o Supremo fez foi apenas reconhecer que novas estruturas parentais e conjugais estão em curso e que nós não podemos desconsiderá-las para fins de atribuição de direitos. Indo agora um pouquinho para o lado do casamento, né? Em outubro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça também autorizou o primeiro casamento civil entre casais homossexuais. Você acha que essa decisão abriu precedentes para decisões semelhantes? Sim, certamente, e essa decisão ela não é única no país. O Superior Tribunal de Justiça, essa foi a primeira, mas nos tribunais estaduais, aqui em Minas, inclusive, já tem várias decisões autorizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ela abre, o precedente já estava aberto, mas ela reforça essa decisão, porque afinal de contas, por que se pode constituir família entre pessoas do mesmo sexo, por que essas famílias têm que continuar como uma subfamília, como uma família de segunda categoria? Portanto, se o casamento é um paradigma por excelência dessa nossa cultura, tá, essas pessoas podem também ter acesso a esse tipo de formação e de constituição de família. E essas decisões, elas são um início para que se possa legalizar o casamento civil no Brasil? Sim, quem tem aberto o campo aí de um novo direito, um direito mais humano e mais humanizador, são essas decisões, principalmente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Né? São decisões bastante humanizadoras e elas vão pautando, vão mudando os paradigmas para os tribunais estaduais. Acho que é um caminho sem volta o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que já começa a ganhar áreas de normalidade. Inicialmente as pessoas pensavam, até com certo horror, né, de que como que duas pessoas podem casar, duas pessoas do mesmo sexo, mas era o mesmo horror que se tinha de reconhecer filhos havidos fora do casamento, o mesmo horror que se tinha de se reconhecer famílias constituídas sem ser pelo selo da oficialidade do casamento, que nós chamamos hoje de uniões estáveis, né? Então, essas são questões culturais, preconceitos que vão sendo vencidos, mas que em pouco tempo eu acredito que isso tomará e ganhará áreas de normalidade na medida que ele vai se tornando mais comum. Afinal de contas, isso é uma questão de cidadania, direitos humanos. E você publicou um artigo, né, acredito que até recentemente, com o seguinte título: Quem tem medo do casamento gay? E agora eu te devolvo essa pergunta: quem tem medo do casamento gay? Essa pergunta ela é muito mais para ser perguntada do que para ser respondida, mas na verdade as pessoas que têm tanto medo, elas devem se perguntar por que tem medo, por que tem tanto horror. O que é que isso afronta ou tira direitos e afronta direitos das pessoas heterossexuais? Muito obrigada, então, Rodrigo, pela sua participação aqui no nosso programa. Sou eu que agradeço. Na semana que vem, a gente volta com mais um Momento Recivil no programa Segurança e Cidadania. Houve uma solenidade pública organizada pelo TRT Minas Gerais, onde tivemos a presença da presidente do TRT, a doutora Deoclésia. Tivemos também a presença do ministro do TST, o Bebeto, o Reinaldo, que são jogadores, atletas, né, que tiveram na Copa, porque isso foi tudo no Mineirão. Piazza, enfim, o Ministério do Trabalho, as empresas, o Sindicato Patronal, o CICEPOT, o SESI e algumas personalidades constituídas para falar sobre saúde e segurança do trabalhador. E com isto,
falando sobre saúde e segurança do trabalhador, foi aproveitado aquele momento, querendo ou não, foi uma assembleia, que é um ato público, onde estava presente todos os trabalhadores, principalmente de 4 empresas, que ali, consorciadas, entramos no assunto de saúde e segurança do trabalhador. Porque na construção pesada, por nós ter entrado no contexto há pouco tempo, há 5 anos somente, com a ajuda do SINAP e com o DIEESE, onde nós caímos na cadeia econômica, cadeia produtiva, como construção pesada, que antes nós éramos construção civil e construção pesada era e outros. Hoje nós somos construção pesada. E como as normas regulamentadoras não atendem à construção pesada, e também devido ao período de luta que temos, os trabalhadores da construção pesada não têm um plano de saúde extensivo aos familiares. Se nós estamos falando de segurança, quero saber qual o trabalhador que tem segurança, pensando que se um filho seu estiver passando alguma dificuldade em saúde, adoecer em casa, a esposa, como ele irá fazer se nós não temos um plano de saúde extensivo aos familiares? A gente recebe um telefonema, de repente, dizendo que o filho está ruim. Neste momento em diante, nós já estamos totalmente sem segurança no trabalho. A gente não está preparado para isso, por causa de que nós não temos uma cobertura para os nossos familiares. E principalmente nós, que somos uma categoria nômade, nós somos totalmente itinerantes. Nós necessitamos desse plano de saúde que atenda as nossas famílias. Porque muitas das vezes nós estamos distantes das nossas famílias. Não podemos atendê-las. Não podemos estar em casa todos os dias. As coisas fundamentais que tem a necessidade para que o trabalhador tenha segurança tem que ser dentro do seio do trabalhador, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. E onde ele tem o seu conhecimento do dia a dia. E nós, da construção pesada, temos que fazer um trabalho conjuntamente com o Ministério do Trabalho, juntar o sindicato patronal, os sindicatos dos trabalhadores e olhar essas normas regulamentadoras que atendam à construção pesada, o setor econômico, que nós não temos isto. Então vocês irão assistir a filmagem que houve no dia 22 do evento, onde eu agradeço muito o TRT e a doutora Deoclésia, presidente. Muito obrigado. A Construção Pesada agradece o TRT, TST e o Ministério do Trabalho. Afetado bastante quando nós estamos no nosso dia a dia no trabalho. E um filho da gente passa mal em casa. E a esposa não tem onde levá-lo, a não ser no INSS. Então, toda a construção pesada necessita de um plano de saúde para esses trabalhadores. E mais, tem uma coisa fundamental para a construção pesada, principalmente referente a operadores de máquinas, que tem havido bastante acidente com essa categoria de operadores de máquina. Por causa de que a legislação brasileira exige que operadores de máquina tenham habilitação de um motorista comum, que não tem nada a ver com operação de máquinas. É por isso que eu faço outra reivindicação ao Ministério do Trabalho, que retire isso da responsabilidade do Detran, do Denatran, do Contran, de quem seja, e passe essa responsabilidade para o Ministério do Trabalho. E que esta habilitação seja uma habilitação específica para operadores de máquina. E que seja custeada pelo Ministério do Trabalho. Porque as condições do trabalhador para pagar uma habilitação é muito difícil. Principalmente nós, que somos da construção pesada, que nós somos nômades. Tem que fazer essas escolas itinerantes, ambulantes. Ir atrás onde está o trabalhador. Que todos nós necessitamos de um desenvolvimento, de um crescimento. Nós da construção pesada, tem pouco tempo, tem 5 anos só
que nós caímos na cadeia produtiva, na cadeia econômica. Antes nós éramos construção civil e construção pesada eram outros. Na cadeia econômica, na cadeia produtiva, o Sistema S nunca teve um benefício para nós da construção pesada. É isso aí, momento importante ao Sindipol nessas parcerias, mostrando para vocês a importância da segurança pública e da cidadania. Parabéns aí, Toninho do Sindicop, parabéns Paulo Risso e as nossas apresentadoras maravilhosas que todo domingo, toda manhã, traz para vocês aqui essas informações da cidadania e da segurança pública. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas o programa Segurança e Cidadania volta já. Programa Segurança e Cidadania. Abordagem do tema da segurança pública e da cidadania, sob a ótica sindical em nosso estado. Aos domingos, a partir das 9h15, aqui na Band. Apresentação, Denilson Martins. Realização, Sindipol MG. Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Ok, de volta aqui com o programa Segurança e Cidadania. Programa importante esse de hoje, né? Assunto que tem a ver com você, cidadão. Você que paga tributos, você que mantém a estrutura do nosso estado, seja do município, da União, funcionando. É lamentável esse posicionamento do governo. Vocês viram aí a fala das lideranças do Sindifisco, do Sinfaz, os companheiros da coordenação intersindical, a base parlamentar de apoio e de oposição aqui nessa casa, aqui na Assembleia Legislativa do governo. Vocês viram, é coisa muito séria. Espero que impere o bom senso, espero que impere a verdade e que o governo entenda que a nota fiscal eletrônica apenas não resolve o problema da sonegação fiscal, da evasão de receitas e o pior, da omissão tributária aqui no nosso estado. Somos 20 milhões de mineiros, é um estado pujante, um estado que tem tradição e que tem serviços públicos essenciais que estão em estado de sucateamento. Nós estamos em greve no sistema FEMIG, e isso, a rede hospitalar de Minas Gerais está em greve. Nós estamos com um problema sério na educação, nós temos salas multisseriadas, porque não se faz concurso para novos professores. Nós temos problema sério na segurança pública, a Polícia Civil está em estado de quase colapso administrativo. Estamos com efetivo deficitário, precisa de concursos públicos emergenciais. Então, são assuntos que só resolve com recurso. Vocês viram aí o presidente do Sindifisco, o presidente do Sinfaz falando, o Marcos Vinícius Bompato e também o companheiro Lindolfo Fernandes, falando com maestria, eles conhecem da área. Nós estamos abrindo mão de cerca de quase 1 bilhão por mês. É muito sério isso, espero que o bom senso impere e que o governo volte atrás nessa medida desastrosa que está propondo para Minas Gerais. O programa vai ficando por aqui, esperamos que na próxima semana você possa ter essas notícias importantes sobre a dinâmica da segurança e da cidadania. Você, policial civil, operador de segurança pública, que ainda não se filiou, filie-se ao Sindipol, fortaleça a sua categoria. Mande suas sugestões também para o nosso site, que você já sabe, mas é sempre bom repetir, que é o www.sindipolmg.org.br. E até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.